Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, no Emanando 20, vou falar um pouco sobre a consciência Una. A consciência que rege a todo um que somos, sabe? Para entender melhor a consciência Una, o próprio funcionamento da própria consciência Una, do Pai, que a todo rege, o Elohim, é necessário que você entenda o funcionamento da sua mente, sabe? E foi por isso que eu fiz esse manifesto logo aqui atrás. Ele no centro tem e está presente o próprio grande arcano da Una, que é o funcionamento do próprio universo, o funcionamento da lógica. E justamente através dele a gente dá para entender o próprio funcionamento da sua mente, né? Logo abaixo você tem essa bola e o 1 dentro, que é justamente simbolizando o 1, a essência que rege aos 4 elementos, a própria matéria, entende? Essa é a própria consciência objetiva, entende? A consciência objetiva do seu corpo de agora, quando você está acordado, olhando esse vídeo. Essa consciência objetiva é essa expressão. Mas anterior a ela, anterior até mesmo à sua compreensão de qualquer coisa que exista, algo deve se conceber antes. E esse algo é o subconsciente. Primeiramente, há levels da consciência objetiva que te leva ao subconsciente. Primeiramente, é assim como Jung definia a própria ectopsique e a endopsique. A ectopsique é formada pela sensação, os pensamentos, os sentimentos e a intuição, sabe? E a endopsique é formada pela memória, os componentes subjetivos das funções corporais e os afetos e a própria imersão, sabe? Que é a invasão, sabe? Que é justamente você, conscientemente, sua consciência objetiva, imergir ao subconsciente, entende? Adentrar ao subconsciente. Esses são os levels, né? Os graus em que você passa quando você está meditando ou orando, sabe, irmão? A sua oração passa pelo campo, a sua meditação passa pelo campo das sensações, adentra o próprio campo dos pensamentos, passa pelos campos dos sentimentos, que te intui, logo levando à memória, sabe? E aí da memória você já passa aos componentes de funções corporais e te leva aos afetos, e aí você imerge, né? Imerge ao próprio subconsciente, o subconsciente pessoal. A grande expressão desse subconsciente pessoal é justamente a ignorância, é a maia, a ilusão, a destruição dessas maias te faz você iniciar-se. Ou seja, a iniciação é justamente feita pela justificação, você justificar-se diante ao Pai, a regeneração, que é justamente o que faz a comunicação entre ti, o seu ego, a sua consciência objetiva e o próprio Pai, a consciência una, o Espírito. Esse diálogo entre a alma e o espírito faz justamente a regeneração da própria alma, o limpar-se, ou seja, vestir-se de branco, ou seja, destruir as impurezas da sua própria alma, entende? Esse diálogo que gera regeneração gera a própria iluminação, ou seja, 3 ciclos de 3, 9, o arcano 9, a iniciação, sabe? Essa iniciação não só te salva através do Logos, Cristo, Jesus, entende? O Logos divino e imutável, mas te faz compreender a própria sabedoria, que é o diálogo do um com ele mesmo, ou seja, da sua consciência, do seu ego, com a própria consciência una do Pai, entende? Dentro de ti. Essa é a própria iniciação, é o lavar as vestes no sangue do Cordeiro, entende? É justamente sobre isso que João estava falando. Esse primeiro subconsciente, que é o qual eu divido em 2 partes, que é justamente o triângulo descendente e o triângulo ascendente. O triângulo descendente é justamente o subconsciente pessoal. É o diálogo entre ti, você, sua consciência, com a sua própria ignorância, que gera a iniciação, entende? A destruição de toda a maia, de toda a ilusão do seu pensamento, de tudo aquilo que está errado em compreender a realidade, te leva à própria compreensão da realidade da sua consciência objetiva, entende? Que é justamente esse subconsciente que é que manifesta essas ilusões em sua cabeça para você destruí-las, entende? Para você compreender a realidade através do Logos, que é justamente, ou seja, o subconsciente pessoal te leva ao subconsciente transcendente,
que te faz transcender, te faz compreender o próprio um que todos somos, a consciência una, entende? E te mostra, através da própria iniciação, o diálogo que você tem com o Pai dentro de ti a todo momento, entende? Esses dois, o triângulo descendente é o subconsciente pessoal. É justamente o que Jung chama de psique extraconsciente, entende? É o diálogo entre a sua consciência objetiva e a própria sombra, ou seja, aquilo que é não existente, a própria ignorância, entende? A expressão do arcano 6, desses dois triângulos, é justamente o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio você compreende a vontade una, a vontade do Pai, e se tornando a sua vontade do livre-arbítrio com a vontade una do Pai dentro de ti, você vive a própria vitória una, entende? O arcano 7. Essa expressão do livre-arbítrio é a própria expressão do seu ego, ou seja, a alma é o próprio eu, o seu ego, entende? Essa alma está a todo momento em comunicação com o próprio Espírito, com o Espírito Santo. O Espírito de tudo que é, sabe? O Espírito do Pai. A própria essência, entende? Esse subconsciente transcendente é a psique coletiva. E é muito bom você frisar nisso. O querer egóico do ímpio, por exemplo, ele não se manifesta na realidade, entende? Porque o querer real de todo ímpio é a própria queda, sabe? Então, o querer egóico do ímpio, ele só gera a própria queda do ímpio, sabe? Assim como o querer de todo una é justamente viver o próprio logos, ou seja, viver a própria vitória una, infinita e eterna, e ela que se manifesta. E somente ela, entende? Ou seja, o querer egóico de todo ímpio, por exemplo, a magia negra do querer o mal ao próximo, só se manifesta naquele que quer esse mal, entende? Porque o querer desse ímpio não se manifesta no universo. O querer egóico do mal do ímpio só gera a própria queda dele, entende? Então, ele não ultrapassa o subconsciente pessoal. Ele morre e fica por ali, entende? Ele não passa a própria chamada psique coletiva, que é o próprio subconsciente transcendente, entende? Ou seja, só vive-se coletivamente, a psique coletiva conscientemente, através do subconsciente transcendente, entende? Ou seja, tudo aquilo que te liga à própria consciência una. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouco, sobre a psique coletiva. Ou seja, só é manifestado na realidade aquilo que vem do transcendente, aquilo que vem da própria essência, do espírito, entende? O espírito é justamente a sua ligação com o espírito é justamente a una, entende? Ser um só com o próprio espírito, a alma e espírito. O casamento alquímico é justamente esse. É ser una com a alma e espírito, ou seja, o homem, a mulher, a humanidade com Deus, entende? Esse espírito é a própria consciência que tudo rege. É o eu superior, entende? É o eu sou, que é o nome do próprio Pai, sabe? É a personalidade universal, é o ego que é todo um que somos, entende? E esse ego está em constante comunicação contigo, sabe? E é justamente isso que é necessário entender, sabe? Esse estudo da mente universal, o estudo da consciência una, é necessário, sabe, para entender a própria expressão da realidade, sabe? É necessário para não só compreender, enxergar e viver a realidade, mas é necessário para que você reja a própria realidade, porque só tem como reger a própria realidade em comunicação total com a própria consciência una, sabe? A consciência do Pai dentro de ti, entende? E ser um só é ser una com Ele, entende? Então, por hoje eu fico por aqui. Peço para que você se inscreva no canal. A gente tem o link do Apoia-se e do Patreon logo abaixo. E curta o vídeo se realmente curtiu e até mais.